E aí a gente vai vivendo nesse ciclo, né? Mas é um ciclo que nos traz frustração. No processo cultural, classificamos nossas características em aceitáveis pela sociedade e outras que temos que deixar de lado. As características rejeitadas e inaceitáveis não vão embora, elas só ficam guardadas. Quanto mais a gente rejeita, quanto mais a gente não aceita aquilo, vai acumulando ali aquela poeira. E essa poeira que vai acumulando dentro da gente vai se fazendo um bloqueio energético. Sim, porque a nossa vida, o nosso físico aqui, né, ela não é só uma questão de você ter um corpo, os órgãos e mais nada. Nós somos feitos de energia, nós somos energia. E aí, quando a gente tem esses processos de não aceitação e rejeição, a gente está criando um bloqueio nesse fluxo de energia. Então, tudo isso vai se acumulando nos cantos escuros da nossa personalidade. E ficam lá escondida por muito, muito tempo. Daqui a pouco toma vida própria. Sim, porque a gente perde o controle de algumas coisas, a gente grita e depois que passa, a gente pensa, nossa, mas como é que eu fui fazer aquilo? Como é que eu pude falar umas coisas dessas? Sim, porque estava tudo guardado, não foi trabalhado, não foi encarado, né? Então, aquilo cria um bloqueio e é uma panelinha de pressão, né? Que vai ali acumulando, uma hora estoura. Escuridão não significa somente aspectos negativos, porque a gente tende a achar que a gente só tem coisa ruim, tá? Mas também tem muitas coisas boas que a gente vê nos outros, que a gente identifica, mas é também uma projeção das coisas boas que a gente tem dentro, tá? Então a gente precisa reconhecer essa riqueza, pegar essas coisas que são sombrias, né, que estão ali guardadas, e vamos dar uma atenção àquilo. Enquanto não der atenção, aquilo ali fica, persegue, toma conta, e às vezes a gente não sabe como se comportou de determinada forma. A sombra pessoal contém, portanto, todos os tipos de potencialidades não desenvolvidas e não expressas. É aquela parte do inconsciente que complementa o ego e representa as características que a personalidade consciente recusa-se a admitir e, portanto, negligencia, esquece, enterra, até redescobri-las em confrontos desagradáveis com os outros, como eu expliquei anteriormente. Então, a gente passa a vida inteira projetando coisas que a gente tem e a gente não aceita, projeta no outro. Aí o outro vira o nosso espelho. Por isso que é interessante a gente observar aquelas coisas que não te agrada em tal pessoa, e aí você observar, para e pensa, por que isso não me agrada? Na verdade é porque você tem também. Então vamos lá. Considere os atos que abomina como reações originárias de uma área conturbada que não é sua essência, seu eu verdadeiro. Dessa forma, enxergará a situação de uma nova perspectiva e ver que é possível aceitar e perdoar a si mesmo, mesmo conhecendo essa sombra. Então, veja que a gente tem essa parte, né, essa parte sombria, essas reações que a gente não entende, que a gente não quer, mas veja que isso não é o seu eu verdadeiro, essa não é a sua essência, essa não é a sua luz. Então você tem que pegar isso daí, aceitar e se perdoar, e aí você vai conhecendo mais esses aspectos. Aí você vai entrar em contato com outras e outras coisas, porque você vai pensar assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Claro, quanto mais você desenterra, quanto mais você mexe nessas feridas,
outras virão, porque tem muita coisa para a gente trabalhar. Mas se a gente desistir, a gente vai estagnar. Então, por isso que é um processo para a vida inteira e até para outras vidas também. Perdoar a si mesmo e encarar as sombras é uma atitude corajosa e humilde de quem tem vontade de assumir a responsabilidade por si mesmo. Então, isso é uma questão de autorresponsabilidade, porque quando você começa a perceber que você faz essa projeção, quando você percebe que o problema não é o outro, isso, começando a ter a autorresponsabilidade, né? Então, o problema não é pai, mãe, filho, irmão, tia, vizinho, patrão, colega de trabalho, nunca. O problema somos nós. Aliás, não é só isso, né? Porque nós somos o problema e a solução. A solução é a gente ressignificar alguns aspectos nossos, tá? E nesse trabalho de ressignificação, você passa a entender a si mesmo e, consequentemente, você passa a entender o outro, porque você vai parar de culpar o outro pelo comportamento que você tem, tá? Conforme você vai mudando esses aspectos em você, vai mudando a sua energia, a sua frequência, a sua vibração. E aí, os outros vão perceber. Né? Só que você não vai se incomodar mais com a atitude do outro, porque você sabe que aquilo não é teu, porque você não vai projetar mais. Né? E aí você fica leve. Você vai parar de se culpar. Né? E aceitando as imperfeições, você não vai se culpar e você vai ter mais paz e tranquilidade. Vamos ver se